Oi, hoje vamos falar sobre o livro de Dostoiévski, Noites Brancas. E é um livro que é, assim, é um romance. E só que não é um romance, ai, final feliz. É um final feliz, mas não é o final feliz que a gente espera. Então, é meio chocante, meio. Mas é um bom livro, é um bom livro. A história consiste num rapaz que a gente denomina ele como sonhador, né? Que ele se diz um sonhador e mostra a vida dele sendo um cara solitário, né? Como o Dostoiévski gosta de retratar em sua melancolia, né? Ele faz passeios, vive sua vida normalmente, trabalha, mas ele é um rapaz pobre, melancólico e mora numa casa simples, assim, né? Como ele mesmo descreve, a casa dele, as paredes são escuras por causa do fumo, do mofo, tem teias de aranha. Então, realmente é algo que é um pouco mal cuidado, porque ele mesmo se diz um rapaz mofado. Por ele ser solitário, né, já implica o fato de ele não ter amigo nenhum. Então, quando ele vai fazer seus passeios, os amigos dele são a cidade e as pessoas que andam costumeiramente, né? Assim, na rua. No parque, ele é amigo de um senhor que todo dia tá lá e eles não se cumprimentam, eles só vão, andam e é a rotina dele, né? Mas ele relata que quando ele falta 2 dias, no terceiro dia, quando ele retorna ao passeio dele nesse parque, o senhor fica visivelmente satisfeito, porque ele retornou, né, à rotina. Então, isso leva eles a quase se cumprimentarem, mas eles não fazem e mantêm a normalidade deles e a rotina, né? Que a rotina deles é essa, eles vão, saem, passeiam, não se cumprimentam, mas gostam de ver que um e o outro continuam indo até lá. Mas Dostoiévski, ele retrata o sonhador como um rapaz que ele não tem interações sociais nenhuma, é além dessa e de tipo se infiltrar na manada de gente largando do trabalho e indo para casa. Isso faz ele se sentir realizado, porque ele sente que está fazendo parte de alguma coisa. Isso até pega um pouco, né, em pessoas que sentem essa mesma coisa de estarem sozinhas, se sentirem um pouco realizadas de estarem fazendo parte de algo que muita gente também faz. E no caso dele, é fazer parte dos trabalhadores que estão saindo do trabalho para voltar para suas casas, né? Ele descreve que conhece melhor os prédios do que ninguém naquela cidade e que conversa com eles, que quando eles estão em reforma ele precisa passar todos os dias para não perder nenhuma das mudanças e poder retornar lá e reconhecer o seu amigo, que é o prédio. Ele relata também a tristeza, a frustração por terem pintado de amarelo uma casinha rosa que ele achava muito charmosa, porque ela era recatada entre as demais lugares, né? Então, esses relatos dele mostram que ele realmente é uma pessoa quase infeliz, né? Então ele fica muito amargurado quando os moradores de São Petersburgo, que é a cidade que ele mora, eles vão embora, né? De férias, passar as férias de verão em outros lugares. E ele fica com inveja, ele sente essa inveja, ele relata isso no livro, ele fala que ele queria também ir, mas ninguém chama ele, parece que todo mundo esqueceu ele. E ele coloca a culpa nas pessoas por abandonarem São Petersburgo. Mas ele se sente abandonado por essas pessoas, porque ele não vai ver os mesmos rostos que ele costumava ver todo santo dia. Então, isso faz ele se sentir só.
E ele relata até que ele queria entrar numa das carruagens de alguém e ir junto para qualquer lugar que fosse, só para poder veranear também. Mas isso não acontece, né? Graças a Deus. Porque ia ser esquisito se ele invadisse a carruagem de alguém pra, né, ir pro passeio de outra pessoa. Mas, depois de tanto refletir, ele vai caminhar e ele sai dos limites da cidade, né? Ele passa pelo muro e atravessa para uma estrada que é fora da cidade. Ele não vai muito longe, mas ele se sente realizado porque para ele isso, uma pessoa que não costuma sair de São Petersburgo e é tão fechado no mundo dele, nos sonhos dele, isso é tão gratificante para ele que quando ele dá meia volta e entra na cidade de novo, ele tá cantarolando, porque ele tá muito feliz de ter feito alguma coisa de diferente na vida dele. Aí, nesse retorno que ele faz, né, de voltar para casa desse passeio, ele encontra uma menina. Ela tava chorando no parapeito, né, do leito do rio, do canal, no caso. E isso toca ele, e ele tenta ir ter uma conversa com essa mulher, né, que está chorando. Mas ele não quer iniciar com: olá, minha senhora, como vai? Não sei o que, não sei o que lá. Ele não quer fazer isso, ele não quer ter um diálogo comum que ele descreve como um diálogo que ele vê nas novelas. Ele não quer fazer isso. Então ele fica pensando e no meio desses pensamentos ele fala consigo: como ela não me percebeu ainda aqui atrás dela? Ela deve estar muito triste, né? Aí, quando ele resolve realmente falar com ela, ela se dá conta que ele tá do lado dela e vai embora. Sai bem rápido, né? Porque realmente você tá de noite chorando na rua e vem um homem do seu lado, realmente daria um medinho. Então ela vai embora, né? Mais mil. E aí ele segue ela. E ela aperta o passo e aí ele para só quando ela troca de calçado. Quando ela trocou de calçado, ele parou de seguir ela. Depois disso, né? Dele parar de seguir ela, ele continuou observando e outro homem ia se aproximar dela. E ele tava bêbado e, né, ia importunar a menina. Então ele aproveitou que ele tava com a bengala na hora e foi até ele com a bengala. E aí o rapaz entendeu, né, o que ele queria fazer e pegou outro caminho. Aí ela, assustada, né, agradeceu a ele e ele falou pra ela se amparar no braço dele, né, se amparar, no caso, pegar aqui assim e irem de bracinho dado, assim, pra ele acompanhar ela durante o caminho até a casa dela. Ela agradeceu muito e nisso eles foram tendo uma conversa, né, e ele fala, ela pergunta a ele porque ele tá tremendo. Ele começou a tremer e ele fala: porque eu nunca falei com mulheres na minha vida. Ele solta essa, ele fala: porque eu nunca falei com mulher. Aí ele: olha só, você me perdoe porque eu nunca falei com mulher, eu posso estar até falando uma besteira agora, que não sei o que, porque ele já tinha falado algumas coisas antes. Aí eu posso ter dito alguma besteira já, então a senhora possa me dar um toque se eu estiver falando alguma baboseira. Aí ela fala: não, calma, você não falou nada demais. Mas eu achei assim até que agradável, né? Porque só pela sua sinceridade já me agradou. Não me agradou não, mas agradou a menina. Aí eles vão caminhando, né? E conversando até a casa dela. E ele vai... E quando eles vão se despedir, ele fala: mas assim já, sem mais nem menos, a gente nunca mais vai tornar a se ver. Aí ela fica meio assim. E ele: amanhã eu vou estar aqui de novo e vou sonhar com você toda noite e não sei o que. E ela: amigo. Aí ela fala: ok, como não vai ser possível
expulsar, né, o Senhor, então eu vou estar aqui de novo, nesse mesmo horário. E você trata de aparecer, porque agora você falou que ia estar aqui, então é pra você estar aqui. Aí é dito e feito, né? E eles se reencontram. E ela fala que pensou muito a respeito dele e disse que eles têm que ser mais maduros, né? Porque não é pra eles ficarem falando besteiras igual na noite anterior, que eles foram conversando, né, durante o caminho, e ele foi tagarelando sobre a vida dele, ela foi falando, quase não falou da dela, porque ele não deixa ninguém falar, porque ele fala muito. E aí eles, né, conversam sobre isso, e ele fala como ele estava tão ansioso por esse reencontro, e ela falou pra ele não tratar como encontro, ele trata como encontro. E nisso eles se tornam amigos, né? Eles conversam e ele conta a história dele, que ela pergunta: qual tipo de homem você é? Aí ele fala: como assim um tipo de homem? Eu não tenho um tipo específico. Eu sou um tipo. E ponto final. Ele é um tipo. Acabou. Ele não fala que tipo que ele é, qual o tipo de homem que ele é. Ele só fala que ele é um tipo. E ela fala: como assim um tipo? Aí ele explica: não, que eu sou um sonhador, que sabe aqueles rapazes que não sei o que, vamos dizer que o herói da história. E segue a contar a vida dele melancolicamente, como se ele estivesse lendo um livro. Ela fala disso, ela fala: o senhor fala muito lindamente. Pode contar de forma mais simples? Como se fosse realmente a sua vida e não do nosso herói que você citou. Aí ele fala: não consigo contar assim, só consigo contar se for desse jeito aí e procede a contar do jeito dele. Depois disso, né, depois de ele contar a história dele, que é tudo aquilo que eu já tinha dito anteriormente, que ele é um rapaz triste, nunca teve interação com mulher nenhuma, e ele faz questão de ressaltar isso um monte de vezes, enquanto ele conta. E fala que tá apaixonado, que já... Isso me irrita um pouquinho. Aí... tudo que ele disse é o que eu já tinha dito anteriormente, né? Que ele é um rapaz infeliz, que ele não tem amigos, que ele é um sonhador e que ele fica sonhando todos os dias com uma mulher, não um tipo de mulher específica, mas ele sonha com ele se casando, com ele tendo uma vida legal, uma vida feliz. E que os sonhos dele às vezes levam a algo ruim e melancólico, e os dias ficam nublados e tudo mais. E ela se diz também uma sonhadora, porque uma vez ela já chegou a sonhar se casando com um príncipe chinês. E ele falou: então a senhora há de me compreender, né? Aí eles ficam mais próximos e ela conta a história dela também. Outro detalhe que eu esqueci de falar: os livros são separados por noite. Então essa noite que eles se encontraram antes é a noite 1. Agora que eu estou falando que eles se aproximam é a noite 2. São 4 noites e uma manhã. Aí ele se dá conta de que ele não perguntou o nome dela. E ele pergunta o nome dela. E ela fala: finalmente, né, você se ligou, você se tocou. Aí ela fala, né: Nastinka, meu nome é Nastinka. Ele fala: só Nastinka? E ela: ixi, já não tá bom não. Aí ele: não, tá ótimo. Que pra quem ontem era só um estranho na sua vida, agora já saber o seu nome. Nastinka, se você soubesse o quanto isso me agrada. Que eu poderia falar para sempre o seu nome, Nastinka. E ele fica falando o nome dela e ela... Enfim. Aí ela... Tá, agora eu vou falar a minha história. Aí ela fala sobre como ela vivia com a avó dela e a avó dela era meio cega. E uma vez ela, né,
fugiu e foi na casa do amigo. A avó dela percebeu isso e a avó dela grudou a saia da Nastenka na saia dela com alfinete, para que ela não se desprendesse e não fugisse de novo. Daí ela passou muito tempo, né, presa a saia da avó, e essa amiga dela, a única amiga que ela tinha, se mudou e ela não teve mais contato. Daí ela passou os dias dela desse jeito, presa a saia da avó, só saía quando a avó pedia alguma coisa e passava seus dias costurando, né, trabalhando. Que era a renda delas, era a costura e uma casinha que elas tinham para alugar. Uma vez elas alugaram para um senhor, mas ele faleceu e a casa tornou a ficar vaga, né? E um dia, um rapaz, moço, alugou a casinha. Aí a avó dela, né, perguntou: ô minha filha, o rapaz que alugou a casa, ele é velho, é jovem? Como que ele é? Ela falou: por que a senhora quer saber? Mas ele é jovem, né? Aí ela falou assim: cuidado, esse jovem de hoje em dia. Aí tornou, tava seguro. Aí, depois de falar isso, depois de um tempo, né? Esse rapaz, ele foi na casa dela e falou: olha, minha senhora, o tapete que a senhora me prometeu, a senhora vai me dar quando? Aí ela falou: Nastenka, vai lá buscar. A Nastenka, né, se levantou, só que ela não lembrou de tirar o alfinete devagar para que o rapaz não percebesse que ela ficava presa na avó. Ela esqueceu de tirar. Nisso que ela se levantou, puxou a saia, tropeçou, caiu, foi rolar para trás da cadeira da avó. Aí ela, com vergonha, começou a chorar. E a avó: vai, menina, tá esperando o quê? E ela chorando. Aí o rapaz percebeu, né, que ela tava muito envergonhada e falou: não, outra hora eu volto. E foi pra casa. Daí, outro dia, a avó dela mandou ela ir buscar pão, alguma coisa assim. E ele estava descendo as escadas. Aí ela estava visivelmente envergonhada, né? Quando saiu e encontrou com ele nas escadas. Ficou vermelha e ele cumprimentou ela e foi, né? Aí depois de um tempo, ele começou a mandar livros para casa da avó, né? Livros do Walter Scott e também do Pushkin, né? Que o Pushkin. Acho que é Pushkin. Alexander Pushkin. Ele faz poemas e escreve livros também. E Dostoiévski cita muito ele, inclusive. Aí, ela foi recebendo os livros, a avó dela perguntou se não tinha nenhuma cartinha escondida entre os livros, porque costuma ter, e é assim que os jovens persuadem as mulheres. Aí ela fala: não, vó, não tem. E ela pergunta qual o gênero de livro que é. Aí quando ela fala que é do Walter Scott, né, e do Pushkin, ela fala: tá certo. Porque tem livro que você não deve ler. Ela: quais? A avó dela: livros que mostram como os homens seduzem as mulheres. Aí ela fala: eu mesma já li muitos desses. E não pode. Aí ela: não é assim não, vó. Ela: tá, então tudo bem. Mas presta atenção. Aí ela começa a ler os livros e tudo mais. E ele vai mandando mais e mais livros. E depois de um tempo ela vai na escada de novo e encontra com ele. Aí ele pergunta: né, você já leu os livros? Aí ela: sim, li. Tá gostando da leitura? Tô. Você não tá cansado de não ficar preso na sala da sua avó, não? Aí Aí ela fica com vergonha, porque não é a primeira pessoa que pergunta isso pra ela. Aí ele: não, perdão, me desculpe se fui rude, mas é porque você fica tão presa, não sei o quê. Você não quer ir na ópera comigo, não? Aí eles chamam pra ver, né, o espetáculo O Barbeiro de Sevilha. Ela fala: mas a minha avó não vai deixar. Aí ele fala: sua avó não precisa saber. Ela fala: não. Aí ele: tá bom, desculpe. Aí depois, mais tarde, ele vai lá, aí ela chega em casa e tá lá com a avó dela.
olha, a senhora não quer não ir numa ópera, não? Porque eu ia com uns amigos, mas aí eles rejeitaram, aí sobrou ingresso. Se você quiser ir, aí ela fala, aí qual é o que eles vão apresentar? Aí ele fala, eles vão apresentar o Barbeiro de Sevilha. Conhece ela? Ah, conheço, ainda são as mesmas pessoas que apresentavam antigamente? Ele é. Ah, então conheço. Leva Nastenka também. Aí ele. Aí vão na ópera. Aí ele. Aí virou a rotina, né? Da vida dela. Era ele passar, eles irem na ópera, e ela ficar em casa, pra ele sair da avó de novo. Só que aí depois de um tempo ele parou de visitar ela. Ele ia uma vez ou outra levar livros e depois parou totalmente. Aí ela foi, né, na escadaria de novo e ele não dava de bom dia direito, passava reto e um monte de BO aí. Ela soube, né, que ele ia voltar para Moscou e ficou devastada. Aí ela foi, fez a mudinha dela de roupa, né, a trouxinha dela de roupa e foi até o quarto dele. Ela tacou as coisas dela na cama, se sentou e começou a chorar. Daí ele viu isso e falou, Nashenka, o que aconteceu, Nashenka? Aí ela fala, não, eu quero ir com você, me leve com você, que eu não aguento mais, eu vou com você. Ele, Nashenka, eu não tenho condições, mas eu prometo que se eu conseguir um futuro melhor em Moscou, eu volto e lhe busco e eu prometo minha mão a você, mas eu deixo você livre para casar com quem você quiser e você me diz se você não me quiser mais, mas eu volto e lhe busco e a gente casa e ela tá bom. Aí ele deu prazo de 1 ano, né, para retornar. Quando ele acabou, quando ela acabou a história, ela falou, e agora ele chegou, eu sei que ele chegou, fazem 3 dias que ele tá aqui, já faz 1 ano que isso aconteceu, mas ele não me mandou uma carta, ele não veio me ver e eu tô esperando até agora. Daí o sonhador, ele fala que talvez ele não teve tempo ainda pra encontrar com ela, que ele ainda devia estar organizando as coisas e que ainda não achou uma oportunidade para escrever uma carta para ela e que talvez ela pudesse escrever a ele, já que ela que teve a iniciativa. Nisso ela fala, mas como eu deveria escrever para ele? Aí o sonhador fala, né, como um bom rapaz que ele fala, você começa pedindo desculpas pela impaciência e vai citando que pela demora acha que talvez ele tenha mudado de ideia e não queira mais se casar com ela. Aí ela falou que é maravilhoso, que descreve o que ela pensa, que não sei o que, aí que é pra ele já ir entregar a carta pra ela. Aí ele fala, mas a carta você tem que escrever ainda. Ela pega a carta e já estava escrita. A menina já tava, pense num bicho ansioso. Aí ele foi e entregou a carta. Aí esperaram. Terceira noite. Não teve resposta. Aí ele falou, né? Vamos ter esperança. Talvez ele não conseguiu receber ainda. Talvez ele não teve tempo ainda de ler. Talvez ele não teve tempo ainda de escrever a você. Ela falou, não, mas ele disse que ia me encontrar pessoalmente. Talvez ele não escreveu por isso. Aí ele falou também, mas talvez ele ainda não teve oportunidade de vir pessoalmente para ele ver. Ela fala, é verdade, né, meu caro amigo? Aí ela fala, amanhã você vai lá de novo, mas talvez eu não venha aqui, porque pode chover e eu não saio quando chove. Aí ele fala, tá bom. Mas ele vai e retorna para o lugar mesmo chovendo, porque ele fica ansioso para ver ela, ele quer encontrar ela, ele gosta de ver ela. Porque a única amiga dele é a mulher que ele passou a amar, né, agora, porque é a única que ele tá tendo contato. Além da Matriona, que vive com ele, que é meio que uma mãe, mas cuida da casa e tudo mais. Aí, em outro momento, eles se reencontram e ela fala, e aí? Alguma resposta? Aí ele, não. Aí ela, como que ele pode despedaçar
ressarcir meu coração, que não sei o que, não sei o que, e eu tô devastada. E aí o sonhador fala, ô minha linda, peraí, calma. Talvez ele não teve tempo, talvez, a mesma conversinha. Ela é verdade, talvez, verdade. E ele falou, meu Deus, é muito fácil de aceitar as coisas. Aí, vou de novo. Resposta? Não. Aí vamos pra quarta noite. Aí ela pergunta de novo. Alguma resposta? E ele, não, nenhuma. Mas talvez, não me console, ele não me ama mais, ele não vai viver mais. Ai, que não sei o que. Aí ele fala, mas talvez ele não tenha nem chegado. Não, ele chegou, que eu sei que chegou porque temos conhecido. Aí fica nisso. Ai, que ele não me ama, que ele não me quer, que eu amei tanto ele, que isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Aí ela, né, nesse vídeo depois de desabafar, não, que eu gostava tanto dele, não sei o que. Aí ela fala, por que ele não é como você? Pro nosso sonhador. Porque ele não é como você. Você sacrificou de tanto por mim, você é um amigaço, um amigão, um amigo do peito, amigo. Muito bom. Aí ele, vou ter que falar. Aí ela, que bom que você não se apaixonou por mim. Também fico meio ofendida, porque como você não se apaixonou por mim? Mas que bom que você é um amigo, amigo. Aí ele, vou ter que falar. Aí ele, posso falar? Aí ela, fale. Aí ele, vou falar. Aí ele começa a falar. Nasteca, me desculpe, mas eu me apaixonei por você, eu te amo. Sonho com você todas as noites. Fico ansioso para lhe ver todos os dias. Ai, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele começa a chorar, e ela, calma, não chora, me desculpa, meu Deus, que coisas horríveis disse eu para você, porque você me ama tanto e eu fico sofrendo por alguém que não me quer. Aí ele pega e fala, não, ai, que agora você não vai tornar a me ver, que eu vou embora, mas a gente pode continuar amigo, mas você não vai me ver mais porque eu estou magoado e você ama ele. Aí ela, não, calma. Se o senhor me amar tanto a ponto de expulsar o outro do meu coração, eu ficaria muito agradecida, muito feliz. Talvez eu até esqueça dele. Talvez eu passe a amar o Senhor. Assim como o Senhor me ama, quero ser digna do seu amor. Porque seu amor é muito belo. Você me ama de uma forma muito linda. Ai, que isso, aquilo, esse, aquilo, outro. Ai, que meloso. Ai, que isso. Ai, que pipipi, popopó, pipipi, popopó. Aí ela fala, se eu for digna do seu amor, eu lhe ofereço a minha mão, o senhor aceita a minha mão? Aí a mão dela em casamento desta vez. Aí ele aceita, aí eles começam a andar de mão dada pelas ruas de São Petersburgo, como se estivessem indo embora, né, cada um para suas casas, ele acompanhando ela, mas aí eles retornam de novo ao banco que eles ficam e vão andando de novo no mesmo caminho, fica nisso, eles voltam e vão andando, porque eles querem passar muito tempo juntos e comemorando e falando, ai, que agora estou muito feliz, que agora esqueci ele. Ai, que agora estou muito feliz, pois tenho você, Nastinha, em minha vida. Ai, que não sei o que, ai, que alegrias, que fogos de artifícios. E você vai se mudar para minha casa, para casa da minha avó. E aí ele falou, mas eu vou ter que levar minha matriona, mas eu já vou, e eu tenho dívida de aluguel, mas aí eu já vou quitar logo tudo, e vou arrumar minhas coisas, e vou para a sua casa, e nós vamos nos casar, e vamos ser felizes. Aí aparece um rapaz. Aparece um rapaz na rua, na calçada que eles estavam indo pra casa dela. Aí ela para, ela trava, gela, fica segurando o braço dele ainda. Aí ele, Nacheca, quem é ele? Ela corre pro rapaz e abraça ele e volta pro sonhador e beija o sonhador e fala, me desculpa, e volta pro outro rapaz. E esse outro rapaz é o cara que ela estava prometida para casar desde o início.
E aí ele fica, ah, meu Deus. Aí ela me desculpa e vai embora com outro cara e o nosso sonhador volta para casa infeliz, triste, deprimido. E aí a matrona fala, olha, tirei as teias de aranha do seu quarto. Aí ele, mas ainda está tudo cinza, tudo sombrio, tudo sujo, que ele tá muito revoltado, que ele tá muito triste. Aí outro dia amanhece nublado e ele fica, ai que dia triste, que solidão. Aí vai pra amanhã, que é amanhã triste, chuvosa, solitária, com o céu triste, que ele tá triste, que ele tá melancólico. E aí ele recebe uma carta. Adivinha de quem? Adivinha de quem? Da Nastinka. Convidando ele pro casamento. Convidando ele pro casamento dela. Aí, né? Aí tá lá. Olha, meu amigo, você vai me perdoar. Eu não queria fazer isso, eu sou muito fiel aos meus sentimentos. Isso que aconteceu agora foi apenas meu coração retornando para o que sempre pertenceu. Ai, que eu amo ele, mas eu amo você. E eu quero que seu amor continue o mesmo por mim, que eu quero que você continue me querendo. Mas me desculpe, mas a gente pode continuar sendo amigos e eu quero que você conheça ele e eu vou levar ele na sua casa porque eu quero que você conheça ele e vamos ser muitos amigos e você tá convidado pro meu casamento, me perdoe. Aí ele fica, não desejo nada de mal pra Nastinka e é isso aí mesmo, acontece. Uou, que triste, que triste, que triste. Aí ele fala, né, não desejo nada de mal pra ela, quero que ela seja muito feliz porque ela é uma mulher que merece. E no fim eu tô feliz por ter cultivado uma memória boa, mesmo que por uma noite, e eu vou continuar sonhando com essa história por muito, muito tempo e isso vai me fazer feliz. E fim, acaba assim, isso me afligiu um pouco nesse livro. Mas é um livro muito bom, olha só que história legal. Contada do meu jeitinho, né? Que é meio. Mas aqui é mais culto, tá? Aqui é aqui ele é mais performático e é mais lerdão. E parece que ele é em céu, mas é legal, tá? É muito legal. E leiam, e leitura, e pratiquem a leitura, porque é muito importante vocabulário, muito importante ortografia na nossa vida. Mas você não sinta vergonha do seu sotaque, nem nada, nem isso, aquilo, outro. Vamos estar todos lendo, mas tendo nossa culturinha, né? Vamos lá, eba! Bom livro, leiam. Se quiserem, sei lá, procurem na Amazon, na Shopee, na leitura, na livraria, em algum canto que tem. Que é muito legal, muito bonito, muito fofinho. É isso. Hello! Estou fazendo outro, viu? Eu ainda estou com roteiro. Mas esse daqui eu fiz sem roteiro mesmo, porque às vezes então dava pra eu contar normalmente. O outro eu preciso de roteiro, porque eu não quero ler 2 vezes aquele livro. Mas é porque ele é bom, mas é um livro grande e eu demoro muito tempo. Não é tão grande, mas eu demoro muito tempo, porque, né, altos e baixos, mas estou fazendo roteiro, epa! E logo mais vai sair. Mas é isso, galera. Muito obrigada, viu, por acompanhar até aqui. Desculpa se eu não contei tão bem, assim, a história do livro. Mas vocês têm a opção de ler o livro. Mas é um vídeo que eu tava querendo muito fazer e é bem legal, na verdade, de fazer isso. Eu não tava esperando que fosse ser tão legal contar desse jeito, assim, as histórias. E obrigada por ter paciência de ouvir até aqui. Até o próximo.